Então, colocar detergentes no concreto é uma das coisas que aparece por aí, pedreiro tentando inovar tudo mais. E a questão é, um aluno chegou para mim e falou, num comentário no YouTube, professor, já vi pessoal usando detergente no concreto? Pode, tá? Ele fez uma pergunta num vídeo sobre agregados, que eu faço explicitamente sobre como a gente estudar e analisar os agregados. Ele não entendeu isso muito bem e ele perguntou se pode, tá? Primeira questão da engenharia, igual eu falo, uma ideia similar, mas igual eu falo no vídeo de ontem de estudar conceitos e não fórmulas, você tem que parar de perguntar, posso fazer isso, não posso fazer isso, o que será que é legal? Não, tá? Você tem que falar quais os efeitos disso, ok? Essa é a questão que tem que perguntar, tá? Não é questão se pode ou não pode, a questão é quais os efeitos disso. E para a gente entender isso, o que a gente tem que entender é o seguinte, ó. Imagina que alguém chega para um médico e fala, eu vi que meu tio está tomando oxipinal, posso tomar oxipinal? 20 miligramas, posso tomar? Não sei, é um remédio, tem que saber se aquilo lá pode ser tomado ou não, baseado numa prescrição, não é uma coisa que eu sair usando, eu acho que dá para usar porque meu tio usa também. Não é assim que funciona para engenharia, ok? Então, primeira pergunta, a questão é, a pergunta correta aqui é, em qual caso eu colocar detergentes no concreto é benéfico? Ou, uma outra pergunta, o que acontece se eu colocar detergente no concreto? Ou, tem alguma norma que proíbe colocar detergente no concreto? Essa é a questão, depois de você analisar se compensa ou não, tá? E a questão é, o detergente, basicamente ele é um incorporador de ar, ou seja, você joga o detergente no concreto, o detergente é um tipo de sabão, né? Vai formar bolhas de ar dentro do concreto. Consequentemente, esse concreto vai ficar cheio de ar. Ok? Essa é a questão. Você tem um concreto cheio de ar. O que vai acontecer disso aqui? Bom, primeira coisa, o concreto vai render mais. Opa, pronto, vou usar. Calma. O concreto vai perder em torno de 90 a 95% da resistência dele. O que é muito. Imagina, você faz um concreto de 2 MPa, 1 MPa. Sim, colocando um incorporador de ar suficiente, pode gerar isso. Ok? E você perde em torno de 95% também do módulo da elasticidade. Claro, depende, pode perder mais, no caso 97%, 98%, você perde muito do módulo da elasticidade, ou seja, seu concreto, aplicando a mesma carga, vai deformar 15, 20, 30 vezes mais. Ok? Nessa faixa de deformação. Depende de quanto você colocar. Ok? Daí, claro, você tem que estudar quanto colocar, vou colocar ele para ficar bonito. Não, tem que ser estudado quanto colocar. Tá? E para piorar, quando está cheio de ar, basicamente você vai ter buracos que vai reduzir a proteção de corrosão da armadura. Então você vai dizer, tá, é uma beleza, eu entendi, é uma porcaria, eu nunca vou usar detergente no concreto. Muito pelo contrário. Tem várias vezes que você vai usar detergente no concreto. Só que a questão é, você vai usar detergente no concreto, mas você é engenheiro civil. E aqui está o problema. As pessoas pensam que a única coisa que existe é prédio de concreto armado. Não é, tá? Eu vou fazer um prédio, a única questão de os engenheiros tudo é prédio de concreto armado. Basicamente, se você entrar no contexto de engenharia, um grupo de engenheiros e tudo mais, você fala, eu venci um voo de 30 metros. Com viga protegida, você pode falar, uma tesoura metálica de um galpão. Tecnicamente, na engenharia civil ainda. Da mesma maneira aqui, vai ter várias aplicações dentro da engenharia civil, que vai valer isso. Nenhuma é concreto estrutural. Essa é a questão. A gente pode trabalhar muita coisa dentro da engenharia civil em concreto não estrutural. Por exemplo, eu não enchi o concreto de ar, está cheio de ar no concreto. Ele está não é difícil, tipo 60%, 80%, dá para chegar a quase 90% de ar dentro do concreto. Okay? Depende de tudo mais, de quanto você colocar, tem que ser tratado o traço adequadamente, porque senão pode dar problema, mas a gente pode chegar a uns 85% de ar ou mais de concreto com traço adequado. Você tem 85% de ar e o peso do ar é quase zero, né? Considerando a pressão atmosférica seria zero, né? A pressão relativa, né? Vai ser equivalente a zero, ok? Só não precisa preocupar o peso do ar na minha estrutura, ok? A questão é, o peso do ar não existe. Então, com 85% do concreto é ar, eu só peso 15%. Okay? Então, o que vai acontecer é que eu consigo fazer um concreto com uma densidade que vai variar dependendo de quanto de aeração eu faço nele, de 0,3 a 1 tonelada por metro cúbico. A densidade normal do concreto é 2,4. Do concreto armado, 2,5. Então, eu estou falando 0,3.
0, claro, vai depender de quanto colocar, mas não seria difícil fazer 0,3. O que acontece também? Vamos pegar um tijolo, por exemplo. Quanto que pesa um tijolo? Um tijolo que pesa aí 2 kg, 2,5 kg. Ok? Vai variar o tijolo. Dá para fazer um bloco maciço de concreto aerado por 1 kg. Ok? Bloco de obstrução equivalente de um tijolo, sabe? 9 por 19 por 19, coisa assim. Tá? Ou um tijolo 9 por 14, 24. Ok? 2 kg como um tijolo que teria 3, 4. Ok? Um bloco de concreto, aqueles blocos de concreto de 9 por 19 por 39, que lá pesa 11, 12 quilos, dá para fazer um bloco maciço de concreto aerado, sem os furos, por 3 quilos, 4 quilos, claro, depende do ar, mas vamos imaginar os 4 quilos aí, tranquilo, menos da metade, tranquilo, essa é a questão principal. Então, para fazer uma parede de vedação, é muito eficiente, é um método mais leve. Eu tenho que tirar o peso do prédio, concreto aerado, ok? Eu faço concreto aerado, levanto parede de concreto aerado, bloco celular é concreto aerado, tá? Então a questão é que eu não falei agora, mas bloco celular, deve me falar, é concreto aerado, entendeu? Então eu faço a minha parede de bloco celular, de concreto aerado, ok? Consequentemente eu consigo reduzir minha estrutura, né? Vamos imaginar que uma fundação foi subdimensionada e eu tenho que reduzir em 20% o peso do prédio. Se eu fizer um prédio inteiro de bloco aerado, a parede inteira, todas as paredes do prédio, nisso dá para reduzir próximo a isso, entendeu? Essa é uma questão, tá? Outra coisa que eu posso fazer, eu tenho uma laje que ficou desnivelada, tenho que fazer um preenchimento de laje. Tem várias maneiras de fazer, mas uma maneira é fazendo concreto aerado. Eu tenho que fazer um preenchimento de 10 centímetros. Se eu fizer um preenchimento de 10 centímetros de concreto, é 250 quilos. Eu faço de argamassa, é 200 quilos. Eu faço ele de concreto aerado, 30, 40, 50 quilos. Ok? Essa que é a questão de montagem dele. Entendido? Tá? Ou, pessoal, tenho uma fossa, eu construí uma casa em cima de uma fossa e bem na sala, eu construí a casa, não sabia, e tinha uma fossa bem no meio da sala. E aí o que está acontecendo? Que eu só estou pisando e o piso está começando a ceder. Eu posso fazer um buraco ali, preencher tudo de concreto aerado e está tranquilo. Aí tem 5% da resistência do concreto original. O que importa, eu não vou usar. Aquela 1 MPa para mim está bom. Ok? Essa que é a questão. Ele é um material específico para funções não estruturais. Ou uma função estrutural leva uma parede de vedação e suporta o peso próprio dela. Dá para pendurar um quadro, uma parede, essas coisas. Okay? Onde o tijolo suportaria uma parede de concreto aerado, também funciona. Okay? Bloco celular é uma função basicamente de isopor, de detergente, desculpa. Agora a questão é, tem que ser detergente? Não. Eu posso usar outra coisa. Por exemplo, ao invés de usar detergente, eu poderia usar um incorporador de ar específico. Tá? O detergente é só uma coisa, um método mais barato, é um produto genérico mais barato. Okay? Se tu consegue, digamos, uma qualidade maior, às vezes chegar maximizar, quem sabe você chegar em 88%, 90% de aeração, ou uma precisão maior, né, uma diferença, para fazer detergente, fazer um monte de bloco aerado e detergente, beleza. Um vai ficar com 4 kg, vai ficar com 4,5 kg, vai ficar com 5. Se eu quiser todos com 4 kg, eu posso fazer com incorporador de ar, que tem uma precisão maior. Entendido? Essa é a questão principal. Tá? Mas a questão principal é, para de perguntar, pode, não pode, tudo mais. A pergunta é, em quais casos isso vai ser útil para mim? E não, você está usando de qualquer jeito? Nunca você está usando de qualquer jeito. Se você está usando de qualquer jeito, não precisava ter feito faculdade, beleza? Então, por enquanto, seria isso.